Finalmente voltamos às aulas do nosso treinamento gratuito de opções. Desculpa a demora, tá? Desculpa a demora, é que eu estava fazendo consultoria com os meus alunos. Para quem não sabe, todas as pessoas que entram na nossa comunidade, eu faço um bate-papo individual para entender quais são as dúvidas, quais são os objetivos, qual que é a tolerância a risco que essa pessoa tem. E a gente monta tanto uma estratégia como uma carteira personalizada. Então acaba levando tempo, então eu não consegui dar muita atenção aqui pro YouTube, mas agora abriu uma brecha na minha agenda que eu já consegui. Vamos lá, na aula de hoje, finalmente, parte prática, né? A gente vai ensinar para vocês aqui uma estratégia com calls. A próxima aula vai ser com put. Essa aula vai ser com call. Mas qual que é a ideia que eu quero que você entenda? Todas as estratégias com opções são quase 400, mais de 400 estratégias catalogadas em opções. Vai envolver compra ou venda de call, compra ou venda de put. Tudo acaba sendo um pouquinho de cada coisa, né? Por exemplo, você pega uma trava de crédito, o cara vai vender uma put e comprar uma put, formar uma trava de crédito. Vai formar uma trava de crédito com call, ele vende uma call e compra uma call. Opa, outra estratégia. Se você junta as duas travas de crédito, forma um Iron Condor, que é uma outra estratégia. Então, mas a base da estratégia vai ser compra e venda de call e put. Então, a venda coberta é uma estratégia que vai te ajudar a assimilar a base de praticamente todas as estratégias que vão envolver crédito e call, tá bom? Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se você está curtindo, está te ajudando esse treinamento gratuito, eu espero que esteja ajudando, né? Deixa o like aqui que vai me ajudar bastante, bora lá! Então eu vou te mostrar aqui o passo a passo, quais são os melhores ativos, quando montar e como sair da operação, né? Porque você simplesmente explicar o que é uma venda de call é fácil, vender call. Só que, Matheus, qual call que eu vendo, com quantos dias de vencimento, de qual ativo, eu tenho que olhar alguma coisa para vender essa call? Isso aqui você vai aprender hoje também, tá bom? Então bora lá. Primeiro, o que você tem que entender? A venda coberta, aqui eu coloquei os pré-requisitos, né? Como o nome diz, coberta. Então você tem que ter uma proteção, se estiver se cobrindo do frio. Então aqui tem um ativo em carteira. Quando você quer fazer uma venda coberta com calls, você tem que ter o ativo em carteira. Então é muito importante você saber qual que é o motivo que você tem um ativo em carteira. Você é uma pessoa que é mais buy and hold, que você compra o ativo olhando o fundamento, ou você é aquela pessoa que olha mais para o possível crescimento do ativo, um growth investing da vida, ou você é uma pessoa puramente grafista. Tem que ter esse fundamento. Eu acho muito interessante essa estratégia para quem tem o ativo em carteira e segura por longo prazo. Por exemplo, eu tive aqui no Brasil o próprio Luiz Barsi, nos Estados Unidos o Buffett, usa bastante essa estratégia, inclusive a próxima estratégia que eu vou passar também eles usam bastante, mas é importante para quem tem que ter o ativo em carteira, tá bom? E você vai entender o risco de você não ter o ativo em carteira aqui nessa aula também. Volatilidade implícita, acima de 20, a gente consegue medir isso também, tanto no Ivy Rank, né? E você consegue olhar a volatilidade implícita no próprio Profit, na plataforma que dá para você operar. Por que é legal uma volatilidade acima de 20, Matheus? Porque as opções, né, como eu já expliquei ali nas gregas, uma das coisas que precificam as opções é a volatilidade. Então, quando tem mais volatilidade, o que é volatilidade? É um indicador de incerteza, vamos dizer assim. Quanto mais incerteza você tem para onde que vai o preço daquele ativo, mais cara fica aquela opção. E tem uma opção que ela é que paga maior valor extrínseco, que é o maior prêmio de risco que eu vou te mostrar também. Então é legal você ter uma volatilidade legal, porque por a gente estar vendendo a opção, a gente quer vender e ganhar um dinheiro legal. Então a gente tem que vender quando estiver caro. Ela fica cara quando a volatilidade está alta. O prazo de vencimento. Trabalha essa operação em opções que tem um vencimento de 35 a 20 dias para o vencimento, que é Days to Expiration, tá? Então de 35 a 20 dias. Nessa faixa, você consegue pegar bons preços nas opções. Quando você negocia assim muito próximo do vencimento, acaba pegando um prêmio não muito bom. E quando você negocia muito fora do vencimento, né, muito distante do vencimento, aqui no Brasil você consegue pegar um prêmio legal por conta dos nossos juros, só que às vezes não compensa tanto o risco. Então, aqui você vai encontrar o melhor custo-benefício, entre 20 a 35 dias úteis para o vencimento. E você irá vender a opção, tá bom? Anota isso, vender a opção, venda coberta, vou vender a opção. Qual opção? Call. Matheus, tem como fazer venda coberta com put? Tem, mas aí você vai ter que ficar shorteado na ação, é mais complexo, não recomendo que você faça, tá? Porque se você ficar shorteado, você vai ter que montar uma outra coisa para se proteger e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, para não confundir sua cabeça. Aqui eu coloquei uma linha, que é a linha padrão de quando a gente vai olhar gráfico de payoff, ou vai olhar pelo Profit, ou vai olhar pelo UpLab, que é mais ou menos a linha horizontal, é a linha que vai determinar o preço do ativo. Geralmente você vai ver que quando eu vou te mostrar, vai ter uma linha na vertical também, que é o seu lucro ou prejuízo. Aqui eu coloquei um ativo de R$20. Então, quando você compra um ativo de R$20, o seu risco, pensa assim, comprei uma ação, qual que é o meu risco? Valorizar, eu ganhar dinheiro.
desvalorizar, eu perder dinheiro. Então, meu risco é ela desvalorizar e eu perder dinheiro. Só que você só vai perder dinheiro de fato se você vender essa ação. Se você comprar 20 e ela desvalorizar para 17, você não está perdendo dinheiro. Só vai perder se você vender. Que aí você comprou a 20 e vendeu a 17 e perdeu R$3. Quando eu compro ação para minha carteira e o que eu ensino para os alunos da comunidade, eu olho o fundamento. Então, se uma ação que eu comprei a 20 cai para 17 e eu olho ela não perdeu o fundamento, eu não fico preocupado. Porque o que me importa é o lucro que essa empresa está gerando. Tanto para acúmulo de patrimônio, né, o patrimônio da empresa, patrimônio crescente, ou para distribuição de provento. Aí vai para análise de cada um, pode ser também os dois. Mas o meu medo, né, o meu risco, é quando eu compro o ativo a 20, cai para 17 e a empresa perdeu o fundamento. Aí toma cuidado. Mas aqui é para você entender mais ou menos a questão do lançamento coberto. Aqui eu coloquei um exemplo. Se você vende uma call que tem strike em R$21, então eu coloquei aqui até as observações. A call, lembrando, direito de comprar ação pelo strike. A pessoa que compra essa call, que está comprando essa call, ela quer ter o direito de comprar a ação pelo strike. Nesse exemplo aqui, o strike está em R$21. Então quem compra a call quer comprar a ação a 21. Matheus, por que o cara vai querer comprar a ação a 21 sendo que a ação está 20? Qual que é a lógica do cara querer comprar a ação a 21 quando está valendo 20? Simples, ele acredita que essa ação vai passar a valer 23, 24, 25 no dia do vencimento. E aí essa call que ele comprou vai ter um valor legal, vai ter um valor significativo. Qual que é o risco desse cara? É justamente a ação não subir, né? Porque se a ação não sobe, esse direito dele perde valor. Então é um cara mais especulativo, um cara que está apostando numa alta do ativo. Eu sou um cara que eu estou comprado no ativo. Se tem um cara que tem interesse em comprar ou ter o direito de comprar a 21, eu penso assim, opa, peraí, se eu tenho um ativo a 20 e tem um cara que quer comprar esse ativo que eu tenho a 21 no mês que vem, 21 dá 5%, né? Em um mês, tá bom. Quanto será que ele quer pagar por isso? Então vamos lá. O exercício só vai acontecer, ou seja, o cara só vai comprar a sua ação a 21 se a cotação do ativo estiver maior do que o strike no vencimento. Ou seja, a cotação do ativo aqui está 20. Se o ativo continuar a 20, não vai acontecer nada. Se cair para 17, não vai acontecer nada. 18, 19, qualquer valor abaixo de 21, que é o strike da opção, não acontece nada. Essa opção vira pó. A partir do momento que o ativo fica acima de 21, vamos supor que ele veio para 23. Opa, aí tem exercício, tá certo? Quem compra, paga pelo prêmio. O prêmio é o preço da call, né? O preço da call, o preço da put, a gente chama de prêmio de risco. Mas pode falar só prêmio. Então, quem compra, paga o prêmio. E quem vende, recebe o prêmio. Conforme eu comprei o ativo e vendi a opção, eu recebi o prêmio. Vamos entender aqui na parte prática. Primeiro que eu coloquei até um exemplo para vocês assimilarem no gráfico normal aqui. Ó. Lucro e prejuízo, preço do ativo. Se você compra a Petrobras, vamos supor que você tenha comprado um lote de Petrobras, tá? Tem ativos que você consegue fazer com menos de um lote, eu vou explicar também para você aqui nessa aula. Comprei Petrobras a 26,86, o lote são 100 ações, eu vou gastar aqui 2.686 para me posicionar. Vou trocar 2.686 por 100 ações de Petrobras. Qual que é o meu risco máximo? A Petrobras quebrar. Se do dia para a noite a Petrobras quebra, uma coisa que não vai acontecer, tá? Mas se do dia para a noite a Petrobras quebra, eu perdi R$ 2.686, que foi o que eu paguei pelas ações. Qual que é o meu lucro máximo? Ilimitado. Quanto mais a Petrobras subir, maior é meu lucro. Não tem como eu determinar até quanto vai subir. Quanto mais subir, maior é meu lucro. Então aqui você entende isso. E o break-even, né? Que é justamente o break-even. Anota esse nome que a gente fala muito de break-even. Break-even é o ponto que a partir dele você tem lucro ou prejuízo. Então assim, se a gente compra ação a 26,86, se sobe acima de 26,86 a gente tem lucro. Se fica abaixo de 26,86, a gente começa a ter prejuízo na posição. Então, o break-even é o ponto que vai determinar se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo. Isso aqui é muito importante quando a gente monta estrutura com opções, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente olha aqui, exemplo prático. Comprei a Petro. Só que se eu comprei a Petro a 26,86 e eu vendi uma call, que com vencimento para 30 e poucos dias, que tem um strike em 27,05, o que eu acabei de assumir? Se eu vendi essa call, a pessoa que comprou de mim quer ter o direito de comprar a minha ação a 27,05. Beleza. Ela só vai comprar de mim se a Petrobras estiver acima de 27,05. Beleza. Se estiver acima de 27,05, a ação que eu paguei 26,86, eu vou vender a 27,05. Perfeito. Tem um pequeno lucro. Mas onde está o meu maior lucro nessa situação toda? Aqui, ó. Se o cara comprou a opção de mim, ele pagou o prêmio. Lembra que eu coloquei aqui? Pago o prêmio. Eu vendi a opção, eu recebo o prêmio. Quanto foi o prêmio que eu recebi? R$ 1,48 por opção. Então, se eu estou com 100 ações e eu vendi 100 opções, eu recebi 100 vezes 1,48. R$ 148. Então, esses R$ 148 que caiu na minha conta é por eu assumir a obrigação
de vender o meu ativo se eventualmente Petrobras ficar acima de 27,05. Então aqui olha que legal, o lucro máximo R$ 167 reais. Por quê? É o 148 que eu recebi, mais essa diferença aqui entre 26,86 e 27,05. Mas olha o que é mais bacana, olha o break-even, 25,38. Ué, Matheus, mas eu não começo a ter prejuízo no 26,86 que a gente tinha olhado aqui? Sim, se você simplesmente compra a ação. Conforme eu comprei a ação e vendi uma opção, eu recebi 1,48. Se você fizer 26,86, que é o preço médio da ação, menos 1,48, que é o quanto eu recebi pela venda da opção, meu preço vai para 25,38. Então, meu ponto de lucro nessa operação vem para cá, ó, 25,38. Qualquer valor acima de 25,38 no dia do vencimento, eu ganho dinheiro. Olha como já é mais benéfico. E nesse ponto, se eventualmente, Matheus, se tiver exercício, e se Petrobras sobe, dispara, sei lá, vai para os 30 reais que a gente estava conversando, o que eu vou ter que fazer? Você vai vender a sua ação, que você pagou 26,86 por 27,05. Essa diferença mais o prêmio que você já recebeu, dá R$ 167 reais, que seria o equivalente a 6,58%. 6,58% em um mês. Você tem noção do quanto isso é bom? Aí muita gente vai falar, não, Matheus, mas eu queria vender Petrobras a 30. Quer vender a 30? Então, em vez de você vender uma call que tem strike 27, vende uma call que tem strike a 30. Você vai receber um prêmio menor, porém a obrigação fica dentro do que você acredita que vai acontecer. Não tem problema, tá? Você pode vender fora do dinheiro, você pode vender uma call com strike no dinheiro, você pode vender até call com strike dentro do dinheiro. Fica ao seu critério, tá bom? Então não arrume desculpas. Se você vendeu a call, você está vendendo no preço que você acha justo, está sendo remunerado pelo que você acha justo, tá certo? Então aqui você já viu que é legal, 6,58%. Uma call aqui ATM, né? Uma call no dinheiro. E esse é o ponto importante, tá? As calls ATM, justamente por estar em cima do preço, a gente não sabe se vai ficar acima ou se vai ficar abaixo, tá? Exatamente igual. Então, o risco de ficar acima ou o risco de ficar abaixo é muito alto. É muita incerteza que tem aqui. Por isso, as opções ATM no dinheiro possuem o maior valor extrínseco, o maior prêmio de risco. Quando você quer vender call no dinheiro, você vai pegar sempre o melhor prêmio, tá bom? Matheus, mas as no dinheiro eu vi que são mais caras, mas é porque tem um valor intrínseco. Então aí você já tem que torcer para o mercado cair para valer a pena essa venda de call dentro do dinheiro. Mas aqui não é o ponto. Eu geralmente vendo ATM ou OTM. Dentro do dinheiro eu vendo em casos muito esporádicos, quando o ativo está num topo e eu acho que ele vai cair, aí acaba sendo mais especulativo, mas geralmente eu vendo ATM ou OTM, tá certo? Aqui eu coloquei um exemplo para você entender qual que é o risco de você simplesmente vender a call e não ter o ativo. Olha como já muda totalmente o gráfico, ó. Ele vai pro lado contrário, como se estivesse se espelhando. Por quê, Matheus? Porque se eu vendo simplesmente a call, eu vou só receber o 148, caiu na minha conta. Porém, aquela obrigação de vender um ativo a 27,05 permanece igual. A diferença é que agora eu não tenho um ativo. Então, se eu não tenho um ativo e tiver o exercício, olha só o que acontece com o risco aqui, ó, ilimitado. Porque se o ativo for para R$ 32, por exemplo, subiu a Petrobras, R$ 32, que é um preço que ela já bateu. Chegou no vencimento, eu tenho que vender a Petro a 27. Só que se eu não tenho a Petro, o que eu tenho que fazer? Tenho que comprar 32 para poder vender a 27. Olha o tamanho do prejuízo. Uma operação que você não tem prejuízo quando sobe, você acaba tendo um prejuízo ilimitado, porque você não consegue mensurar. Quanto mais subir, mais caro você paga. E não tem vantagem por um grande motivo também. Quando você vende a descoberto, né, você vende a call a seco, você acaba tendo um negócio chamado margem de garantia. Tanto quando você vende call, quanto você vende put. Margem de garantia. Se o ativo vai muito contra você, a margem que a corretora vai exigir para você honrar esse compromisso aqui de vender a 27,05 vai ser até maior do que o preço do lote da Petrobras, do que aqueles R$ 2.600. Então compensa muito mais se você for fazer compra o ativo e vende a call direito, do que ficar assumindo uma obrigação aqui desnecessária, um risco desnecessário, que vai te exigir também uma margem de garantia, né? Então vender call a descoberto é muito arriscado. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Isso é uma operação para quem tem muito mais experiência, muito mais feeling. Tem que ter uma gestão de risco ali bem calculada, tá bom? Não quer dizer que nunca vou fazer na vida. Pode ser que você faça, mas você precisa de experiência. E se você está nesse curso, você está aprendendo ainda, tá bom? Não inventa, não tenta fazer besteira, que isso pode te prejudicar. Beleza, Matheus, então já entendi que eu tenho que comprar o ativo e vender a call. Se eventualmente, Matheus, o ativo sobe bastante e eu não quero mais assumir essa obrigação, eu quero sair dessa operação antes do vencimento, eu posso fazer isso? Pode.
Então se você vendeu 100 dessa Petri F303 aqui no exemplo, é só você abrir o seu home broker ou no seu celular, ou no Profit, ou no home broker da corretora mesmo, e você vai fazer a operação inversa. Você vai comprar 100 dessa Petri F303. Se você está vendido em 100, você vai comprar 100. E quando você abrir a plataforma, você vai ver que quando você vende, não fica tipo, vendi. Não, fica aparecendo ali a posição vendido em 100 Petri F303 ao preço de, no caso aqui, 1,48. Aparece a sua posição, não é vendi, já era, acabou, tá bom? Então você pode clicar ali e zerar. Eu só não falo para você zerar a mercado, que às vezes as opções não têm tanta liquidez como as ações. Petrobras geralmente vai ter, mas a grande maioria não tem. Então, às vezes, quando você zera a mercado, você acaba comprando por um preço muito mais caro do que o que você vendeu inicialmente. E aí pode te dar um prejuízo, tá bom? Mas o ponto que eu quero que você entenda é: posso sair da posição? Sim, não preciso assumir obrigação. Só que para você sair da posição, é só você comprar de volta. Vendi a call, compra a call. A mesma call, tá? Não vá comprar uma call diferente. Matheus, a call que eu vendi está muito mais caro. Paciência. O que você está perdendo na call, por exemplo, olha que legal, presta bem atenção nisso. Vendi a call em 48. Petrobras subiu. Essa call foi para 2,48. Matheus, se eu for comprar de volta, eu vou pagar R$100, cara. Porque eu recebi 148, vou pagar 248, R$100 de prejuízo. Só que esse prejuízo que você está tendo na opção, você está ganhando na sua ação. Porque muito provavelmente a sua ação, que você pagou R$ 26,86, foi para R$ 27,86. Então o que você perde na opção, você ganha na ação. Lembra aqui, ó, olha a estrutura. Você não perde dinheiro se o ativo sobe. Olha aqui, ó, você não perde dinheiro se o ativo sobe. Então não fique preocupado. O máximo, o pior cenário possível é você vender pelo preço do strike, que era o que já tinha estipulado ali. A vantagem é que se cai, Matheus, o mercado caiu, qual que é o risco que eu tenho? É o mesmo risco de você estar comprado no ativo. Mesmo risco. E agora, para finalizar, Matheus, quais ativos eu negocio as opções? Antes de encerrar aqui, eu vou te explicar. Quando a gente vende uma call, deixa eu até colocar aqui deixa assim mesmo. Quando você vende a call, como você viu, o seu risco é o ativo desvalorizar. E se você fica com um ativo na carteira ruim, desvalorizando, é a questão. Então, sempre que você for vender call, for ativo que você tem em carteira, use o mesmo fundamento que você usou para comprar. Matheus, eu sou grafista. Eu comprei porque estava num suporte. Onde era o seu stop? Meu stop era perdendo o preço tal. Beleza, se chegar no preço tal, estopa a sua posição. Matheus, eu comprei porque a empresa tem fundamento, distribui um bom lucro, é um setor perene, tal. Show de bola. Caiu, perdeu o fundamento? Não, então continua. No mês seguinte você vende outra call e vai fazendo isso todos os meses. Você vai pegando prêmio todos os meses. E um prêmio que é muito maior do que às vezes o aluguel de fundo imobiliário que você recebe, muito maior do que o dinheiro que está pagando na renda fixa. Fora que, você tendo o ativo em carteira, você também recebe o lucro da empresa, fora o prêmio. Então você acaba potencializando a sua carteira de investimentos, tá bom? Se você for meu aluno, por exemplo, pega aquela planilha que eu mando todo começo de mês, onde já tem boas empresas que estão descontadas. Ali tem uma lista de empresa com fundamento legal e está com preço abaixo, o valor justo abaixo do preço de tela. Olha aquelas empresas, olha com atenção, em carteira, sabe? Dá uma olhadinha, vê o que faz sentido para você e manda bala. Não tem que ter medo de investir. Quando você investe em boas empresas, fala uma pessoa, que eu falo tudo para meus alunos, fala uma pessoa que você conhece, que investe, há, 10 anos, olhando o fundamento, olhando certinho, que perdeu dinheiro. Não tem. Tá certo? Fechou? Se você curtiu essa aula, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa o comentário aqui se ficou alguma dúvida e qualquer coisa que eu estou à sua disposição. Valeu, tamo junto.